Boa noite, boa noite. Que alegria novamente estar com nossos amigos do Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré, dessa cidade que eu já disse uma outra vez, tenho um apreço muito grande, pois meu pai foi trabalhador da Eletronorte e muitas vezes esteve aí pessoalmente em Macapá. Então, eu primeiramente gostaria de dizer que eu me solidarizo com todos os desencarnes acontecidos pelo Covid-19 aí na cidade. Essa dor, ela não é uma dor só de vocês, ela é também uma dor nossa. É uma dor de quem se solidariza com o próximo, que pensa no próximo. A gente, quando vai estudando a doutrina espírita, a gente vai interiorizando os ensinamentos do Cristo, a gente, por consequência, vai se aproximando cada vez mais daqueles que estão próximos a nós. Próximos não no sentido físico, mas próximos no sentido espiritual, no sentido de irmandade. Hoje o Robson Maranhão, querido amigo, companheiro de labuta espírita do Lamana, do Lar Assistencial Maria de Nazaré, quando me convidou para fazer as lives, eu me senti muito feliz, porque é uma forma de nós nos mantermos ocupados nesse período de interiorização, não de reclusão, mas de uma interiorização, onde a gente passa a olhar os nossos atos, olhar aquilo que a gente faz, olhar o que os outros fazem, muitas vezes não com ar de reprovação, porque aquele que grita, aquele que ofende, geralmente é o necessitado, e é necessário que a gente estenda as nossas mãos a ele. Então eu fiquei muito feliz de estar podendo contribuir com a doutrina espírita na sua divulgação e estudar, inclusive, juntamente aos nossos irmãos, um pouquinho mais do Evangelho, porque quando a gente passa a mensagem do Evangelho a todos aqueles que estão nos assistindo agora nesse momento, a principal pessoa a aprender a lição, consequentemente, sou eu. Então, falar hoje do Evangelho e falar do capítulo 6, o Cristo Consolador. E é interessante que ele vem logo depois do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Vêm os aflitos e Deus consolar, Jesus consolar, o Cristo consolar. Então nós vamos iniciar o nosso bate-papo, o nosso papo espírita, dizendo o primeiro trechozinho logo de início na abertura do Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28 a 30. Essa passagem, historicamente, ela se dá na última ceia, onde o mestre já preparava os seus apóstolos sobre o que eles deveriam fazer, tendo em vista que o Cristo nos deixaria. Ele ali instruía os seus apóstolos. Era uma conversa íntima, particular, diferente de outras etapas da vida pública do Cristo. Ela se divide praticamente em 3 etapas muito interessantes, estudada a fundo.
Essa primeira etapa da vida pública de Jesus, ele se dá a todo mundo. Então ele opera os seus milagres às pessoas que iam até ele. Ele ensina as pessoas sem nenhum tipo de distinção. Depois, num outro momento da sua vida pública, nós temos Jesus reservado com os seus apóstolos, porque era nesse colégio apostólico que Jesus confiava os seus ensinamentos mais íntimos, para que depois, à partida do mestre, os apóstolos continuassem a ensinar todos aqueles que buscavam conhecer um pouquinho mais de Jesus. Então nós temos essas diferentes conversas, e a parte final da conversa de Jesus é uma conversa mais íntima dele com ele mesmo. Então, quando observado no Evangelho de João, a gente consegue perceber bem essas 3 etapas da vida pública de Jesus aqui no orbe terrestre. Isso nos mostra um processo de crescimento. Então, Jesus mostra um processo evolutivo. Primeiro, um ensinamento a todos, depois reservado a alguns em específico, e depois intimamente. O crescimento íntimo. Mostrando a doutrina espírita para nós, essa mesma formatação. Então, quando entramos na doutrina espírita, somos muito movidos pela curiosidade, nos detemos a ler vários livros, começamos a estudar afinco, e aí esse estudo começa a ser mais minucioso. Começamos a perceber as entrelinhas, os segredos, o que está fazendo com que nós exercitemos o nosso raciocínio para entender a mensagem do Cristo. Depois disso, nós começamos a interiorizar esses ensinamentos. Nós temos Emmanuel no livro Testemunho de Chico Xavier, escrito por Sueli Caldas Schubert, uma frase que é muito assertiva sobre isso, essa frase de Emmanuel. Começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Essa frase de Emmanuel, ela é muito propícia porque nos dá a dimensão, e quem já vive a doutrina espírita no ponto de se sacrificar ao próximo, ele já começa a entender as lições do Cristo. Um outro poema muito bacana de Casimiro Cunha, no livro Antologia Mediúnica de Natal, e a lição se chama Carta de Natal. O poema é curtinho, mas muito propício para nós no ensino do Evangelho de hoje, do O Cristo Consolador. Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Casimiro Cunha, nesse poema tão simples, mas tão didático, nos oferece a forma de que nós temos que lidar com o sofrimento, com a dor. É necessário esse sofrimento. Jesus é o Consolador não porque vem tirar a nossa dor, mas vem ressignificar a nossa dor. Vem mostrar o necessário da nossa dor. Porque se nós não pudéssemos e não precisássemos passar pela dor, nós acharíamos tudo um mar muito sereno, muito tranquilo. Mas é necessário que venham os processos dolorosos para que causem em cada um de nós um despertamento, e aí dentro desse despertamento nós começamos a olhar com outros olhos
o que a vida nos oferece. Então é importante observar e entender esse resignificar a nossa dor. É importante interiorizar isso, porque se Jesus fosse um consolador que viesse aqui tirar a dor, ele não seria designado como consolador, ele seria um tirador, né? Necessitamos entender que essa dor, ela também não é uma punição de Deus para com seus filhos. A dor é um professor que educa cada um de nós. Da mesma forma que muitas vezes os nossos pais, no papel de educador junto aos seus filhos, às vezes nos impõem um castigo, o cantinho da disciplina, ou então vai ficar sem televisão, sem vídeo, sem videogame. Na realidade, ele não é um castigo eterno, é um castigo temporário para que nós entendamos o que de ruim nós fizemos. Nós, quando observamos que Deus é bom, justo, veneravelmente amável para cada um dos seus filhos, nós não temos essa ideia de um Deus punitivo que castiga os seus filhos. Pois a nossa semeadura, ela é livre, porém a nossa colheita, ela é obrigatória. Porque nós espíritas estamos acostumados a achar que toda dor é expiação. E nem toda dor é expiação. Nós temos a dor prova, nós temos a dor missão. Então, nos fazermos de vítima achando que o mundo e Deus conspira contra nós é extremamente falho. É um ato falho nosso. Nós não podemos pensar num Deus punitivo que nos castiga. Haja visto que no próprio livro dos Espíritos, nós temos uma questão de que Allan Kardec, perguntando aos espíritos de verdade, eles nos dizem que quem vai nos interrogar não é Deus, e sim a nossa própria consciência. Então nós temos uma responsabilidade muito grande por tudo aquilo que a gente faz ao outro. Ou num passado já fizemos e nesse nós necessitamos reparar essas falhas para que objetivamente no futuro nós conseguimos um equilíbrio das nossas vidas. Consolador em grego é paracleto, e a tradução da palavra paracleto é alguém enviado para prestar o auxílio. Novamente, nós temos Jesus como consolador, como o paracleto nosso, não na função de tirar a nossa dor, mas Jesus auxilia, ele vem prestar um auxílio para nós a enfrentar cada um de nós a nossa dor. Esse é um processo íntimo de cada um de nós. É o nosso crescimento individual. Ninguém pode crescer por mim. As pessoas podem me auxiliar nesse processo de crescimento, mas eu necessito crescer por mim mesmo. Nós temos Jesus ainda dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim que fique eternamente convosco. Enquanto no orbe terrestre ele consolava as pessoas fisicamente, fora do orbe terrestre, ele conta com uma pleide de espíritos superiores em diversas hierarquias, auxiliando a gente nesse processo de consolo. Já não mais aqui enviou um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Relembrar, ou seja,
nós, numa intimidade, nós esquecemos das lições que o Cristo deixou para cada um de nós. Chico sempre andava com o Evangelho debaixo do seu braço, a fim de que cada interrogatório que ele precisasse realizar, uma tomada de decisão que ele precisasse ter, o Evangelho, contendo os ensinamentos do Cristo, é que iriam pautar-lhes as decisões. Então, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho segundo a doutrina espírita, onde os espíritos comentam a parte moral, era o guia que Chico utilizava para a tomada de todas as suas decisões. Era um manual, o mesmo manual que, infelizmente, a gente não utiliza quando a gente compra uma televisão nova, compra um celular novo. Nós temos o hábito de ir lá, mexer, tentar entender por nós mesmos. Quando Jesus deixou várias lições para que facilitasse o nosso aprendizado. Então, relembrar o que há dito é esse consolador que nos vem. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que esse disse foi esquecido ou mal compreendido por nós. Haja visto que diversas religiões, a católica que se fundou após a Casa do Caminho, que Pedro edificou, junto com Paulo e outros apóstolos, nós, durante o tempo, deturpamos completamente os ensinamentos do Cristo. Não me cabe aqui a mim fazer qualquer tipo de julgamento a respeito da religião católica, até porque foi o meu primeiro berço a compreender e entender os ensinamentos do Cristo. Quando eu me aprofundei mais e não encontrei algumas respostas, a doutrina espírita veio e me contemplou com as suas respostas. Porque um dos ensinamentos básicos da doutrina espírita é que dentro dela nós não temos achismos. Então, eu não acho isso, eu acho aquilo. A doutrina espírita, ela é certa, é correta. Para cada resposta, para cada pergunta, há uma resposta certa e que elucida cada uma das nossas dúvidas. O Espírito de verdade tinha que vir mais tarde ensinar todas as coisas. Cristo não dissera tudo, e ele vem relembrar aqui o que o Cristo disse. E o que disse foi esquecido ou mal compreendido, como eu disse, está no Evangelho, no item 4. Então, precisamos olhar para frente, caminhar para frente. O passado, nós responderemos por ele em relação ao que nós fizemos. O presente é o momento de reajustar os atos falhos do passado para que num futuro a gente comece a caminhar rumo à felicidade. Nós vamos observar o item 8 do capítulo 6, como o Espírito de verdade ainda elucida mais ainda a questão do Cristo Consolador. Tomai, pois, por divisa essas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito de verdade. Então, o nosso corpo físico, ele é uma morada nossa do espírito. Quanto mais o nosso espírito sofrer golpes, mais lapidado nós vamos ficando.
Deus não faria os seus seres de cristal, frágeis, caiu, quebrou. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos compara a um diamante bruto. E o diamante na natureza, para ser formado, e o diamante é a substância mais dura do universo, do planeta Terra, do universo eu não conheço, mas do planeta Terra o diamante é a substância mais dura. Mas ela, para ser dura e ser um diamante, ela sofre uma pressão muito grande quando ela é formada. O carbono se encontra em pressão, muitas vezes nos vulcões, altas temperaturas, altas pressões, e o carbono se funde no diamante, tornando o diamante o item mais duro do planeta Terra. Então mostra para nós que a gente precisa o tempo todo sofrer uma pressão, para que a gente saia do campo do ostracismo, para que a gente comece a reagir em relação ao que nos acontece. Então é preciso deixar o ostracismo e começar uma ação. E lá no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel também faz comparações. A dor é processo. A perfeição é o fim. Ninguém conquista algo sem se esforçar de algum modo. Ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. A dor é processo. A perfeição é o fim. Então precisamos passar por esse processo de dor para que a gente chegue à perfeição. É necessário passar pelos processos dolorosos. É necessário entender os processos dolorosos para que a gente chegue à perfeição. E aí nós temos Jesus dentro dos seus ensinamentos, dentro de suas parábolas, dentro das suas atividades públicas, ele muitas vezes faz um questionamento e um interrogatório que é muito importante. Muitas de suas frases, ele fala, vinde a mim. Cristo pede aí um esforço nosso. Se assim nós fizermos, Cristo nos consola. Mas é necessário esse movimento, essa ação nossa. Basta que a gente veja vários exemplos do seu evangelho. Vejamos Josias Bartimeu, ele sai do poço de Siloé e anda até a estrada onde Jesus ia passar. Josias espera Jesus ali. Ele saiu do seu marasmo e foi de encontro a Jesus. A mulher hemorrágica, ela se levanta já num desespero e vai buscar o mestre. E aí todos esses, quando encontram com o mestre o consola. São diversos outros paralíticos, os cegos foram no número de 72. Então nós temos todos eles indo ao encontro de Jesus. Jesus mostrou na prática o que é o sofrer para nós. Lembremos-nos das últimas horas de Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio ensinar somente o amor a todos nós. Veio ensinar as mais belas lições a cada um de nós. E nós o escolhemos para que fosse crucificado. Eu digo nós, porque certamente hoje eu realizando esse caminho de busca ao Cristo, eu devo ter negado ao Cristo naquele momento. Então muitas reencarnações minhas, provavelmente eu reneguei ao Cristo. E hoje, o meu despertar, eu começo a caminhar de encontro a Jesus. Eu expresso a minha felicidade em cada vez estudar mais o Cristo, porque é um tempo que eu venho recuperando, um tempo
que muitas vezes eu tenho a certeza de tê-lo negado. Então nós vamos percebendo e entendendo Jesus nos consolando com seus ensinamentos, muitas vezes com seu olhar meigo, o seu magnetismo, que era arrebatador. E hoje eu e tantos dos meus amigos e tantos de vocês que estão conosco nessa live hoje, a gente já começa a fazer um caminho diferenciado, que é ir de encontro a Jesus. Muitas vezes nós fomos às igrejas, nós possivelmente fomos até os centros espíritas, buscaram Jesus de uma forma errônea. Jesus, para ser encontrado, ele precisa ser olhado para dentro de cada um de nós no nosso íntimo. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que os ensinos morais do Cristo são roteiros infalíveis para a felicidade vindoura. Então precisamos nos pautar nos ensinos do Cristo para que a gente obtenha a tão sonhada felicidade que nós pensamos. As felicidades que hoje nós buscamos são essa do campo material, das conquistas materiais, dos objetivos materiais que nós mesmos nos impomos, mas quando na realidade nós precisamos buscar os ensinamentos morais do Cristo para ir buscar a felicidade vindoura, como nos fala Kardec. A vida política de Jesus, os seus 3 anos, começou numa festa, nas bodas de Canaã. Jesus chama a sua mãe e pede para que ela encha as ânforas de água e ele as transformaria em vinho pela felicidade das pessoas, pelo congraçamento de uma festa, de uma alegria, de todos os amigos, os entes queridos reunidos. Então, esse é o início da vida pública de Jesus. E a sua vida pública termina uma manhã de domingo, em que ele aparece num jardim para Maria Madalena e a consola. Maria Madalena, extremamente entristecida, ela tinha um amor íntimo por Jesus, não na intimidade carnal que nós achamos, mas na intimidade de compreender o Mestre. Maria Madalena, então, se consola ao ver o Cristo. E eu desejo a todos nós, nesse momento de muita dor que nós passamos no orbe terrestre, essas dores que nos atingem, Cristo possa aparecer para nós como ele apareceu para Maria Madalena, a consolando. Eu queria terminar com Emmanuel, porque já é chegada a nossa hora, onde ele fala, através do livro O Escrínio de Luz, no capítulo Ante ao Cristo Consolador. Emmanuel diz a Chico: sem Jesus estaríamos confinados à sombra de nós mesmos. E, sem a disciplina do seu evangelho de luz e amor, com todas as pombas de nossa fenomenologia, convincente e brilhante, não passaríamos de consciências extraviadas e irrequietas a caminho do caos. Que o Cristo console todos os nossos irmãos que hoje enfrentam essa dor grandiosa de perder um ente querido pelo Covid-19 nessa pandemia que vivemos. Cristo nos consola sempre. Queria agradecer à diretoria do Lemana essa oportunidade de mais uma vez conversar com todos esses amigos e irmãos queridos que aqui estão, Mariane, Cristiane, Robson Maranhão, Sandro. Dizer que é muito gratificante mesmo poder compartilhar e enriquecer cada vez mais os meus conhecimentos
através do estudo que realizamos, para que juntos, nesta noite, conhecemos mais um pouquinho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Consolador prometido, o Consolador das nossas dores, das nossas almas. Na quinta-feira que vem nós teremos nossa irmã Mariane, então ela vai estar também aqui às 8h30, na quinta-feira próxima, fazendo a live. Eu deixo aqui a minha gratidão e a minha força a todos vocês. Enfrentemos junto essa batalha e nós sairemos dela muito mais fortalecidos, como Cristo sempre nos disse: ama e serve, amar sem exigir, servir sem exigir. Estendamos as nossas mãos, as nossas orações para todos esses nossos irmãos que precisam. Meu muito obrigado, meu boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus.